Review do capítulo 314, parte 2. Nós temos finalmente o primeiro gol da Copa do Mundo acontecendo, o gol japonês, gol do Bátira, um golaço, tá? Digno de abertura de Copa, muito fera. Nós temos ali os jogadores nigerianos entrando no beco sem saída e 3 jogadores muito bem escalados por de empate ego para neutralizar Onazi e seus capangas. O de empate ego, rapaziada, pensou em tudo. De qualquer forma, vou analisar um pouco o que aconteceu na parte 1 e vou passar também por agora. Se inscreve no canal, curta e compartilha, me ajude a continuar crescendo por aqui. Aproveita que agora temos gol, já temos abertura de placar e provavelmente vamos ter mais dinâmica, principalmente o desenvolvimento dos jogadores nigerianos. Se inscreve no canal, curta, compartilha, checa a descrição, tem mangá, Discord para você ler os capítulos e muito mais. Vamos começar, rapaziada, porque nós temos aquele pezinho nigeriano que eu falei na review passada, do Onazi. O Onazi, ele está ali novamente. Nós temos algumas coisas vindas aqui desse capítulo em relação ao Onazi que são bem interessantes. Primeiro, o Onazi ele fala que esse chute direto seu, Izag, é meio que notícia ruim, né? Mas fica tranquilo porque eu estou... E aí o Izag completa. Eu estou aqui, né? De novo isso, cara, você só sabe falar isso. E meio que o Onazi fica surpreso. E o Izag, imediatamente, ele escora a bola pro Bátira. Isso é legal porque vem com aquela pegada que o Izag mesmo, ele fala essas paradas do Hiyori, né? Seu passe tá muito lento... Você pode meio que acabar fazendo com que os adversários peguem a bola e tudo mais. Essa dinâmica mais veloz que o Izag começou a dar ali, até mesmo em tom de cobrança para os jogadores do próprio Blue Lock, meio que apareceu agora, porque o Izag ele não dominou, ele não tentou fazer nada, ele simplesmente escorou a bola para o Bátira. Muito legal, e agora a gente tem um pouquinho do Izag analisando o Onazi e já entregando tudo o que ele pode fazer. Afinal de contas, a melhor arma do Onazi é simplesmente a habilidade de aparecer em qualquer lugar para ajudar tanto na defesa quanto no ataque. Isso me preocupa, tá? Porque pode acontecer mais defesas do atacante Onazi. E por que isso acontece? Porque ele tem uma mobilidade ilimitada. Chute, domínio, pulo, tudo isso é bem elevado. Todos esses aspectos básicos físicos são bem elevados. E graças a essa elevação nesses aspectos físicos, o Onazi ele tem liberdade para ficar correndo em volta do campo inteiro, para meio que manter o time da Nigéria descansado. Então, basicamente, ele é um motor, ele é um jogador veloz com um vigor impressionante. Ele é como se fosse o Haiti, só que o Haiti é mais focado na defesa e o Onazi é focado no geral. Muito interessante. Só que o que acontece? Em outras palavras, o próprio Izag ele fala: se o time da Nigéria não conseguir tocar para você, se a bola não chegar em você, o time da Nigéria acaba morrendo. Ele é o motor, mas ele até então é a única saída do time nigeriano. O próprio Aiko ele fala na parte 1 exatamente isso. O Onazi e os demais jogadores da Nigéria, eles têm atributos físicos muito consideráveis. Eles têm uma força, uma velocidade, um vigor consideráveis. Só que a ideia de ataque nigeriano toca pro Onazi e deixa que ele resolve. Afinal de contas, ele está aqui, ele está no campo, né? Só que a ideia do Blue Lock é diferente. Eles têm um plano de jogo mais múltiplo. Eles conseguem algo mais plural do que a Nigéria, porque afinal de contas a Nigéria toca pro Onazi. E se a bola não chega no Onazi, quem que vai fazer as coisas? Esse que é o problema do estilo de jogo nigeriano. E certamente a gente vai esperar a evolução, não só do Onazi, mas também do Kuzo, do Obuabona e do próprio Belo, que até então aparentemente são os 4 principais jogadores da Nigéria. Vamos ver se de fato eles vão se pagar ou é meio que só pra introduzir mesmo e acabou, não tem mais nada. Sobre o Izag, rapaziada, a galera falou: ah, mas o Izag não tava arrogante, que isso, que aquilo. A maneira de falar do Izag com o Onazi, né, foi meio que ácida. Não digo que foi arrogante, mas foi aquela cutucada, né?
De qualquer forma, o Izag, ele se tornar arrogante não significa que ele não vai tocar a bola, não significa que ele não vai ajudar o time, tá? Isso é uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho em equipe. Afinal de contas, o Rin, ele tem essa questão de arrogância, ele tem essa soberba, mas ele trabalha em equipe, ele toca, ele usa os outros ao seu favor e também ele consegue ali tabelar, fazer um 2 e tudo mais. O Rin não é desses camaradas, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então tem esses pontos aqui para serem colocados, mas de qualquer forma ele acaba tocando pro Bátira. E Izag e Bátira, rapaziada, é aquela dupla insana, é aquela dupla que desde o começo deu muito resultado jogando junto e o Bátira acaba recebendo a bola. Certamente, quando o Bátira ele recebe a bola, todos ficam preocupados, né? Afinal de contas, o que eles vão fazer? O Kuzo, ele começa a pensar algo de tipo assim, que o Blue Lock já se adaptou a eles. Eles sabem o que os nigerianos vão fazer. E toda vez que há ali uma troca, uma transição da defesa para o ataque, do ataque para a defesa, eles meio que já entendem que tem que manter a bola longe do Onazi. E isso começa com o Izag 8. O Izag é o primeiro, quando a Nigéria recupera a bola, a fazer a pressão alta. E é o Izag que entende isso. E se sobra alguma coisa do Izag, afinal de contas o próprio Kuzo, ele tem essa ideia de que o Izag, ele consegue ali ler a situação e instantaneamente formular planos. Se sobra alguma coisa disso, no meio campo tem ainda Karazu e Mikadireu, que vão meio que preencher talvez algumas peças que o Izag deixou passar, porque isso é normal, tá? Essa questão do Izag não conseguir ler tudo é normal, isso vai acontecendo de acordo com o tempo. Só que talvez o Izag estando lá na frente, ele consegue enxergar algumas coisas, e o Mikadireu e o Karazu estando mais recuados no campo, eles conseguem enxergar talvez outras situações que o Izag não conseguiu identificar ainda. E os três jogadores são muito parecidos nessa questão de analisar o campo, de ver o que está acontecendo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E ainda mais para trás tem o Oliver Aiko, que já está meio que antenado a tudo que vai acontecer. Afinal de contas, ele abre o 314 falando justamente sobre essas questões. A Nigéria foi bem estudada, rapaziada. O de empate respeitou e muito o time nigeriano. E certamente tudo isso está sendo refletido em campo e também na escalação. E durante esse pensamento do Kuzo, nós temos Itoshi Rin e Izag atacando os espaços, e certamente isso gera uma dúvida. O Bátira vai tocar ou ele vai driblar? O que ele vai fazer? Afinal de contas, ele pode driblar e ele pode tocar. O Bátira é bom nisso. Ele é um jogador muito técnico, com bola nos pés, o Bátira manda muito bem. Beleza? E agora nós temos o Bátira meio que tipo assim, e se eu não passar, ou se eu passar, o que vai acontecer, né? O Bátira, ele tem essa leitura ali de passe, não e tudo mais. De qualquer forma, o Bátira, ele aproveita tanto o movimento de diagonal de facão do Itoshi e do Izag para ele driblar. Ele dribla o Onazi, ele passa no meio ali tanto do Izag quanto do Itoshi Rin, que estão ali sendo marcados ou marcando Onazi e Kuzo, e o Bátira, ele vai para cima com dribles certeiros, com dribles mais grossos e usando talvez obstáculos ali, porque ele passa tanto no meio do Izag quanto no meio do Itoshi Rin. E esse lugar onde ele passou é justamente onde os adversários não vão estar, afinal de contas tem duas paredes ali, Izag de um lado e Itoshi Rin do outro, o caminho fica livre para ele passar. É mais ou menos o que o Yuki Miya faz. Isso é bem interessante porque, na minha visão, isso já é algo de evolução do Bátira. Por que evolução do Bátira? Porque o Bátira era muito do X1, ele não usava tantos os obstáculos para passar dos adversários, ele passava dos adversários. E isso também vem do treinamento que ele teve no Barça, quando ele estava ali meio que sobre a tutela do Lavinho. Afinal de contas, o Lavinho faz essa ideia de 2x1, vamos dizer assim, quando o Izag vai pra cima dele enquanto ele tá ali no X1 com o Noel. Ele usa o Izag pra evitar com que o Noel chegue nele. Só que agora o Bátira tá usando o Izag e o Rin pra evitar com que os adversários cheguem nele. Interessante isso, né? Bem legal. E nós temos o Bátira indo pra cima. E quando o Bátira ele vai pra cima, tem o Oboobona, que até então a gente fica se questionando. Por que você serve, irmão?
você tá fazendo o que aí, velho? Você é zagueiro, velho. Já chutaram 2 vezes pro seu gol e você não fez nada. Tá complicado, tá complicado. E o Bátira acaba chutando, surpreendendo todo mundo ali da Nigéria e abre o placar. 1-0. Só que agora tem a ideia do Kuzo. O Kuzo, ele questiona essa parada do futebol do Blue Lock. O que é isso? É a ideia de algo coordenado intelectualmente, mas com uma ideia de finalização egoísta. O que é isso? É o novo Blue Lock, é o surgimento de uma nova mentalidade, é aquele choque de mentalidade egoísta e coletivo, só que juntos, não é um tentando oprimir ou subjugar o outro, é os dois tentando coexistir, e de fato é isso, porque ele fala, o Kuzo, ele fala que o Bátira forçou a passagem, e forçou a passagem onde? No meio tanto de onde o Rin e o Izag estavam. E é essa a ideia, é usar a lógica, a coordenação para ter uma finalização egoísta. Certamente vai manter a essência do Blue Lock, mas com um pouquinho mais de trabalho coletivo, um trabalho coletivo que é bem feito, que um acaba meio que, vamos dizer assim, cobrindo o outro, cobrindo ali as deficiências de um outro jogador, e isso acaba criando um time muito forte. Esse é o novo Blue Lock, e o novo Blue Lock onde o núcleo, o pilar principal é Izag 8, por conta principalmente dessa pressão que ele faz, essa leitura de jogo que ele faz, que começa lá na defesa nigeriana e passa por todo o campo, vindo para Mikadireu e Karazu e até mesmo para Oliver Aiko, mais ali para perto do gol do Gagamaru. 1-0 Japão, gol do Bátira. O que será que vai acontecer com os nigerianos? O que eles vão fazer? E eu acho que nós temos um camaradinha chamado Kuzo que vai brilhar. Afinal de contas, é o camarada que talvez mais se assemelha ao Izag. Mas não só isso, nós já vimos que o Kuzo tem particularidades do Yukimiya, do Karazu, então é um jogador com múltiplos atributos. Agora ele precisa entender que não pode só contar com o Onaze, afinal de contas, se isso acontecer, eles vão ser completamente neutralizados por esse time muito inteligente do Blue Lock. Galerinha, gostaram do novo Blue Lock? Gostaram dessa pegada coletiva, mas ainda voltado ali para aquele lado egoísta? Enfim, eu curti e nós temos aí Japão na frente. Será que nós teremos placar ampliado ou empate acontecendo? O que vocês acham? Comenta aí e segue. Fui!